Capítulo 9. A oferta e o fogo. Gideão testou a Deus pedindo a ele um sinal. Esse sinal não era para que ele mostrasse seu poder, mas para confirmar que ele era o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Israel. Tinha de haver fogo. Por outro lado, o fogo de Deus só apareceria mediante a apresentação da oferta de sacrifício. Por isso, Gideão apresentou como oferta o cabrito e os pães ázimos. O mesmo aconteceu na aliança com Abraão, quando Deus passou pelas metades dos animais sacrificados na forma de um braseiro fumegante e de uma rocha acesa. Gênesis, capítulo 15, do versículo 17 ao 18. Na revelação a Moisés, através da sarça ardente, a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Êxodo, capítulo 3, no versículo 2. Na coluna de fogo, quando o Senhor guiou os filhos de Israel pelo deserto à noite, Êxodo 13, 22. Quando o Senhor desceu no monte Sinai, ele estava coberto de fumaça, pois Deus havia descido sobre ele em fogo. Êxodo 19, versículo 18. O altar do tabernáculo deveria ter um fogo ardendo continuamente, o qual nunca poderia se apagar. Levítico, capítulo 6, no versículo 13. Quando os filhos de Arão ofereceram fogo estranho diante de Deus, o fogo saiu do Senhor e os consumiu, e eles morreram diante do Senhor. Levítico, capítulo 10, no versículo 2. Essa crença que eles mantinham naqueles dias também prevaleceu nos tempos dos apóstolos, como diz o escritor de Hebreus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus, capítulo 12, no versículo 29. Se essa crença não mudou naquele tempo, muito menos nos nossos dias, já que o Senhor, Jesus, é o mesmo ontem, hoje e sempre. O fogo estava sempre presente quando Deus aparecia. E como no passado, ele continua a aparecer através do fogo hoje. Mas o fogo precisa de combustível. O combustível para a manifestação do fogo de Deus é a oferta de sacrifício sem fermento. Quando Caim e Abel apresentaram seus sacrifícios, Deus rejeitou de Caim. Por quê? Porque não tinha sangue, não tinha vida. Isto é, o sacrifício dele não representava a sua vida. Por outro lado, o sacrifício de Abel foi aceito porque representava a vida dele. Ambos ofereceram sacrifícios, mas um foi aceito e o outro não. Caim ficou extremamente zangado com Abel, não porque o irmão havia feito algo de errado, mas porque Caim tinha maus olhos. Seus maus olhos mostravam o que havia dentro de sua alma. Os nascidos da carne nunca admitem seus erros e fraquezas. Ao invés disso, sempre culpam os outros por seus fracassos. A culpa de Deus ter rejeitado o sacrifício de Caim era exclusivamente dele. Se sua oferta fosse adequada, Deus
naturalmente a aceitaria. O mesmo acontece com aqueles que têm sido como feridas abertas na igreja de nosso Senhor. São os nascidos da carne, doentes na alma, espiritualmente mornos, que além de não entrarem no reino de Deus, ficam à porta impedindo que os outros entrem. O sacrifício deles tem o mesmo valor do sacrifício de Caim. É por isso que eles não vencem na vida. O servo de Deus, por exemplo, tem o fogo de Deus dentro dele. É o batismo com o Espírito Santo. Mas para recebê-lo de Deus, ele teve de sacrificar sua própria vida no altar de Deus. Muitos dos chamados homens de Deus saem mundo afora dando discursos sobre Jesus, mas sem o seu fogo. Outros se oferecem para fazer a obra de Deus, afirmando terem tido o batismo de fogo. Mas o fato de serem incapazes de vencer o mal ou queimar o mal com seu fogo é um sinal claro de que eles não têm o fogo de Deus e por esse motivo olham para os outros para descobrir o motivo de seus fracassos. Como o fogo de Deus se manifesta na vida dos servos? Quando o fogo que há nele queima todo o mal que aparece e o torna um vencedor. Está escrito que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mas por que tantos não vencem? Porque eles não têm o fogo. E por que eles não têm o fogo? Porque ainda não ofereceram o seu sacrifício. O fogo de Deus vem somente quando há o combustível do sacrifício. Para que o fogo de Deus subisse, era necessária uma oferta. O sinal de Deus ocorreu após a apresentação de uma oferta. A oferta foi e sempre será o combustível para a manifestação do fogo de Deus na vida do ofertante. A oferta era o elo entre Deus e Gideão para a manifestação do sinal. Mas agora era a vez de o Senhor provar Gideão. Mais uma vez, ele usaria a oferta como meio de provar a sua fé. Em outras palavras, Deus usou a oferta para provar a Gideão que ele era o verdadeiro Deus. E Gideão usou a oferta para provar sua fé em Deus. Por essa razão, Deus pediu o segundo boi que pertencia ao seu pai, a destruição do altar de Baal e a derrubada do porte de Aserá. Em seguida, ele teria de construir um novo altar de pedra, sacrificar o novilho sobre ele e usar a madeira do porte de Aserá para o fogo. A destruição do altar de Baal não seria tão desafiadora para Gideão quanto a construção de um novo altar para o Senhor seu Deus. Ele teve coragem de perguntar: e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Não teve? Pois bem, aquele mesmo Deus de maravilhas havia descido para encontrá-lo, mas não podia fazer nada por Israel enquanto o seu lugar estivesse ocupado por Baal. Para mudar aquela situação crítica, ele precisava que seu lugar fosse limpo e desobstruído,
para que, então, ele pudesse ocupá-lo e, assim, começar o seu trabalho. O mesmo acontece na vida de muitas pessoas hoje. Elas acreditam na existência do Todo-Poderoso, mas vivem longe de sua atenção. Por quê? Porque o seu altar, o coração, o espaço de Deus em sua vida está sendo ocupado por Baal. Enquanto esse altar não for destruído e o altar de Deus não for construído em seus corações, ele não poderá agir e realizar milagres. Deus abençoe a todos e até a próxima.